varejo, 2003 foi o ano da virada. Foi a partir de 2003 que o varejo passou a crescer significativamente mais do que o PIB. E isso nos parece que é um indício de uma correção de uma deformação histórica da economia brasileira. A economia brasileira sempre padeceu e padece de falta de varejo. Isso é preocupante na economia moderna, porque cada vez mais as cadeias de suprimento deixam de ser empurradas pela indústria e agricultura e passam a ser puxadas pelo varejo. Isso faz toda a diferença. O varejo passa a ser cada vez mais a locomotiva de uma economia moderna. Principalmente aquele varejo estruturado, organizado, o varejo formal, o varejo de primeiro mundo. E esse varejo formal e estruturado no Brasil chega tão somente a 13% do PIB. Qualquer economia moderna, esse número gira em torno de 30% do PIB. Então nós acreditamos que essa tendência do varejo crescer significativamente mais do que o PIB, o ano passado cresceu 9 vezes mais do que o PIB, vai perdurar por pelo menos mais 1 ou 2 décadas, para que o varejo alce a esse patamar necessário para uma economia moderna, porque não existe economia de primeiro mundo sem varejo de primeiro mundo. A minha primeira pergunta, Flávio, é a seguinte: na sua visão, quais os desafios do varejo brasileiro hoje? Seja na área de alimentos, vestuário, quais os desafios? Eu acho que o grande desafio é o que eu chamo de uma dicotomia paralisante. Você tem, de um lado, um varejo que é obrigado a conviver uma das maiores cargas tributárias do mundo, talvez a maior, né? Com um labirinto jurídico, tributário terrível, com 27 legislações de ICMS, que tira a competitividade dessa banda formal do varejo. E, do outro lado, o varejo clandestino, o varejo que pouco mudou desde a Idade Média, aquele varejo coadjuvante, aquele varejo fragmentado, pulverizado, que não tem a condição de exercer esse papel de locomotiva de uma economia moderna. Felizmente, todos os indicadores mostram uma saudabilíssima formalização do varejo, né? Nós imaginamos que esse processo vai continuar. Fatores aí como a nota fiscal eletrônica, como a substituição tributária, a maior penetração do cartão de crédito, até a maior predominância do shopping center, porque o shopping center é um ambiente mais formal do que o próprio comércio de rua. Então tudo isso está levando a uma formalização, o que é muito bom, porque você deixa de ter duas bandas, ambas ineficientes por diferentes motivos. A banda informal pela sua precariedade tecnológica, pela falta de acesso ao mercado de capitais e ao crédito, pela falta de acesso aos talentos e às boas cabeças, e a banda formal do varejo onerado com essa terrível cruz tributária brasileira e todo este ambiente jurídico, legislativo extremamente complexo. Lá no LIDE vocês fizeram vocês soltaram um manifesto, não foi isso? Exatamente. Falando muito sobre essa questão tributária. Qual a expectativa? O que vocês esperam? Você foi deputado também. Eu vi um pouco da sua trajetória. Foi pelo estado do Rio Grande do Norte? Exatamente. Desde 93 eu tenho uma emenda de uma reforma tributária radical, era do imposto único. E você vê como é antiga essa preocupação e esse debate com o nosso manicômio tributário, né? E a coisa pouco evoluiu de lá para cá. E pela omissão de quem deveria fazer essa reforma tributária, ela está acabando surgindo espontaneamente via essa formalização a que eu me referi, que acaba atendendo ao objetivo de uma reforma tributária, fazer com que todos paguem e todos paguem menos, distribuir de forma mais equitativa e mais justa a carga tributária, porque a carga tributária, a exorbitância das alíquotas que nós pagamos, não está distribuída de forma progressiva. Não é quem mais pode pagar que paga, né? Pelo contrário, são os que menos podem pagar que são mais onerados, porque a carga tributária acaba sendo, por essas deformações do sistema tributário, distribuída em função da facilidade de tributar. Quem é mais fácil, quem tem mais dificuldade de se esquivar da cruz
tributária é quem mais paga. E o último agente econômico que pode se esquivar, que tem maior dificuldade de se esquivar da carga tributária, é o trabalhador de carteira assinada. É esse que mais paga, tanto enquanto assalariado e como consumidor. Mas o que você pensa, né, essa questão tributária no país? Todo mundo, quer dizer, é uma luta do empresariado. Assim, honestamente, como é que você acha que isso vai acontecer? Que um dia vocês vão conseguir, vai haver essa unificação? Como é que você analisa o futuro desse sistema tributário no Brasil? Eu acho que o primeiro passo necessário é a redução do gasto público, né? O gasto público nós temos um Estado excessivamente pesado, excessivamente gastador. Por isso é necessário uma legislação tão complexa para extrair da sociedade o que ela não pode pagar, né? Eu acho que é necessário dar um governo nos seus 3 níveis na Previdência do tamanho que a sociedade brasileira possa pagar, com um nível de esforço razoável, né? Porque esses 30%, 37% de taxa de extração tributária, que já são exorbitantes, são mais exorbitantes quando você vê que é apenas uma banda da economia que paga, né? Então, esses 30%, essa banda que paga muito mais de 37%, para que a outra banda permaneça no paraíso fiscal. Então, essa iniquidade tributária é mais um subproduto negativo do sistema tributário caótico. Falando de competitividade, esse fator é claro, que afeta, né, a competitividade das empresas. Na sua visão, no Brasil, quais fatores afetam a competitividade do varejo? E no Brasil, o nosso varejo evolui como fora, como na Europa? A gente acompanha as tendências. Como é que você vê né? Como é que o varejo evolui aqui em relação ao que acontece lá fora? Bom, o varejo, sem sombra de dúvida, está evoluindo. Esse processo de formalização é saudável e abre as portas para a instalação de um varejo à altura da importante missão que o varejo tem a cumprir numa economia moderna. Eu sou muito otimista com relação a esse futuro. Eu acho que nós estamos iniciando a década do varejo. Nós estamos iniciando uma década onde o tamanho do varejo irá mudar de patamar e será um varejo predominantemente formal, tecnologicamente equipado, ético, empresarial, né? Como eu disse, nós estamos no patamar de 13% do PIB de varejo formal e precisamos de um varejo de 30% do PIB. E os números estão mostrando que esse varejo está sendo construído. Quando a gente vê o ano passado o varejo crescendo 8 vezes mais do que o PIB brasileiro, essa diferença nós estamos correndo atrás desse prejuízo. Então, eu acho que em setores diferentes acontece com velocidades diferentes. Em alguns setores o processo já está mais adiantado, em outros menos adiantado, mas quando você olha o cenário de longo prazo, não dá para ser pessimista com relação ao futuro do varejo. Cada vez mais, quer dizer, a nova matriz econômica é muito favorável, é isso que eu estou falando. Cada vez a mudança de patamar do tamanho do varejo. Cada vez mais o dinheiro vai mais para produtos e menos para juros, menos para custos financeiros. O novo patamar de taxa de juros vai inserir mais pessoas ainda no mundo do crédito, vai dar acesso ao crédito, tem sido um grande propulsor do crescimento do varejo. Então, eu acho que esse cenário é favorável à correção dessa deformação de nós termos um sistema financeiro hipertrofiado, porque mais dinheiro do que deveria vai para juros, e um varejo atrofiado, porque pouco dinheiro vai para produtos. Eu acho que essa relação vai mais ou menos se inverter. Em vez de ter um sistema financeiro de 30% do PIB, um varejo formal de 13% ou 14% do PIB, eu acho que o que a gente vai ter em uma década ou duas são esses números invertidos, o que é muito mais compatível com o país desenvolvido, é o que a gente vê aí nos outros países, nas economias relevantes do mundo. O varejo tem contribuído para o crescimento do Brasil? Na sua visão, assim, qual deve ser o papel do varejo num país como o Brasil? Como ele tem contribuído?
Bom, o varejo, houve uma evidente migração do poder, do comando do processo ao longo das cadeias produtivas. Quando você volta lá aos anos 80, aos anos 70, tipicamente em quase todas as cadeias, o poder, o comando do processo estava aboletado no quartel-general da corporação industrial, né? Eram elas que faziam as pesquisas de mercado, eram elas que detinham as marcas, então todo o comando se dava a partir dali. Teve um marco histórico que poucas vezes é lembrado, mas a meu ver talvez seja a inovação tecnológica, se não a mais importante, das mais importantes de todos os tempos, que é o singelo leitor de código de barras. Foi a partir daí que o varejo passou a ganhar um enorme poder, porque informação é poder. O leitor de código de barras nada mais são do que são narizes eletrônicos farejando nos quatro cantos do mercado as mais sutis sinalizações da vontade do consumidor, né? Então, gradualmente, graças a essa informação que era dispersa, passou a ser tabulada, analisada, concentrada e usada pelo varejista. Isso fez com que esse poder gradualmente fosse migrando do QG da indústria para a corporação varejista. Até as marcas migraram também da indústria para o varejo. A cadeia têxtil o que eu conheço mais de perto, é um grande exemplo disso. Quando você lembra das marcas de moda dos anos 80, 70, são todas marcas industriais. Hoje essas marcas migraram no varejo e é o varejo realmente que coordena esse processo. Por isso que esse varejo não pode ser frágil, não pode ser um varejo de 13% do PIB. É importante, é um fator determinante para o crescimento e desenvolvimento do Brasil, o fortalecimento do varejo formal que possa exercer esse papel de liderança na cadeia produtiva. Ou seja, o Brasil será, nos próximos 10 ou 20 anos, tão pujante, tão próspero, tão veloz no seu crescimento, quanto for o seu varejo. De que maneira essa mudança no perfil do shopper tem mudado o negócio do varejo no Brasil? Mais consumidores, mais exigentes, mais crédito, né? Como é que... Do shopping? Do shopper, do consumidor, do shopper, né? Exatamente. Como é que essa mudança tem estimulado, tem ajudado esse desenvolvimento? Né? Bom, todo o processo que eu estou relatando aqui é decorrência do fenômeno constatado que é o empoderamento, né? Eu gosto muito dessa palavra, mas é que tem sido usado, do consumidor, né? O consumidor é o detentor de todo o poder na economia. O leitor de código de barras está para a economia, assim como a urna está para a democracia. Quer dizer, a existência desse instrumento de captura da vontade do consumidor é determinante para que a vontade do consumidor seja relevante, né? Seja identificada, seja mensurada e seja aplicada ao longo da cadeia. Então, como o varejo é o elo que está mais próximo do do consumidor, ele se fortalece por osmose, por tabela, e assume as rédeas da cadeia de produção. Ou seja, estamos saindo da cadeia de produção que era regida pelo cronômetro de fábrica para uma cadeia de produção regida pelo leitor de código de barras. O leitor de código de barras, eu mencionei como exemplo, apenas foi o pontapé inicial de uma série de inovações tecnológicas que estão dando cada vez mais responsabilidade e importância ao papel do varejo. Estamos aí às vésperas da revolução da identificação por radiofrequência, o RFID, que vai fazer com que a grande revolução da tecnologia do código de barras pareça brincadeira de criança diante de tudo que vem por aí, indo até a geladeira do consumidor, a internet que leva essa integração eletrônica da cadeia de suprimento uma etapa além, vai até a casa do consumidor, ao bolso do consumidor, com a revolução do mobile. Ou seja, a inovação no século XIX, no século XX, pressupunha uma base industrial forte. Essas inovações eram a máquina a vapor, foi a linha de montagem de Henry Ford, a robotização. Hoje existe uma série de inovações batendo a nossa porta que pressupõe a existência desse varejo
tecnologicamente equipado, desse varejo empresarial, desse varejo de cadeias, suficientemente enraizado e pujante para que possa se implementar. São inovações como, por exemplo, o CRM, né, os bancos de dados registrando os desejos de compras do consumidor, o próprio RFID, identificação por radiofrequência, e tantas inovações que têm dificuldade de se implementar pela ainda persistente fragilidade do varejo empresarial por conta dessa concorrência desleal com a clandestinidade econômica. Você fala muito de informalidade, de como isso tem diminuído, né? Você listou alguns fatores que têm diminuído isso. Quais são todos esses fatores, além da nota fiscal? Se você pudesse falar, tais fatores têm diminuído a informalidade do varejo no Brasil. Quais são? Quais são eles? A nota fiscal eletrônica, né, tem um papel fundamental, né? Porque ela impede a prática de simplesmente se rasgar a nota fiscal, que era uma prática comum no varejo informal. Então, as autoridades fiscais têm a condição de rastrear até a chegada ao consumidor aquele produto, e isso torna muito mais difícil a vida do sonegador, da clandestinidade econômica. Então, por ordem de importância, eu acho que esse é o fator mais importante, que já está aí se espalhando por todos os estados e vai tornar a cobrança do ICMS, vai possibilitar que todos paguem menos e abrir espaço fiscal até para redução de alíquotas. Em segundo lugar, substituição tributária, que faz muito sentido em alguns setores, não faz em outros. Ele é extremamente eficiente em setores que, pelas suas características, têm um elo industrial forte, formalizado, e um varejo pulverizado, né? O exemplo típico é bebidas, cigarros, até é muito mais fácil tributar uma Souza Cruz ou uma Ambev, né, do que tributar os milhões de botiquins, bares, restaurantes. Então tem grande sucesso na formalização essa substituição tributária. Não é possível nos setores onde a cadeia toda é ainda fragmentada e pulverizada. Depois o enorme crescimento da penetração do cartão de crédito e dos meios eletrônicos de pagamento. É praticamente impossível você esconder do fisco uma operação feita com cartão de crédito. Como está aumentando, está fechando mais uma vez o cerco à clandestinidade. E eu acho que esses são os principais fatores. A pena maior participação dos shopping centers, porque o lojista tem contas a prestar com o operador do shopping, então são 4 olhos, né, zelando pela formalização daquele ambiente econômico. Quando você vê os setores do varejo, a gente fala muito da área de alimentos, né? No caso, a gente tem a área de vestuário, você conhece bem, moda, área têxtil, enfim. Quais esses setores têm se desenvolvido mais no Brasil, na sua opinião? Quais estão atrasados e por quê? Eles não estão em sintonia, talvez. Então, enfim. Tem uma perfeita correlação entre os setores que estão mais avançados nesse processo de profissionalização, de formalização, e o percentual de clandestinidade econômica. São justamente os setores que têm mais informalidade que estão mais atrasados. Tristemente, o meu setor, que é o têxtil, é um dos mais informais. Então, o efeito disso é que o formal fica em desvantagem, tem as suas margens comprimidas, o seu estímulo a investir menor, e a relação
concorrencial fica prejudicada e desequilibrada. Já outros setores, a formalização é muito maior e estão muito mais próximo. O eletroeletrônico, por exemplo, está extremamente avançado. Mas uma revista de negócios, de circulação nacional, há 10 anos atrás, publicou o mais completo estudo sobre informalidade no Brasil, feito pela consultoria McKinsey, né? E lá é engraçado que alguns setores que eram apontados como campeões de informalidade se formalizaram num prazo recorde. Por exemplo, o setor mais informal daquele estudo, de 10 anos atrás, era a pecuária de corte, que hoje é um setor que abriga um gigante mundial, né? A JBS, né? Friboi, que é um dos maiores players do mundo, ou seja, hoje é uma formalização muito rápida, assim como houve no setor de microinformática, que era um dos mais informais daquela época. Às vezes por motivos diferentes, uns por causa do mercado de capitais, fizeram seus IPOs, outros porque houve desonerações tributárias que tornaram o player formal mais competitivo, foi o caso da microinformática. Até o setor imobiliário era uma prática comum aqui, até em São Paulo, se subfaturar o preço dos imóveis, o proprietário exigir o pagamento numa mala de dinheiro. Isso são práticas que a gente lembra, parece que foi um dia desse, mas se acabaram, né? Com o CIAF, por exemplo, que obriga a registrar qualquer operação de mais de X mil, 10 mil reais. Então, são setores que eram extremamente informais, que se formalizaram rapidamente. Eu acho que, por esses motivos que eu mencionei, o varejo é a bola da vez em termos de formalização. E, sem sombra de dúvida, essa formalização será um grande fator de incentivo aos investimentos em varejo e ao crescimento. O varejo, só os associados do IDV estão investindo 6 bilhões de reais esse ano. O varejo todo se estima irá investir 20 bilhões de reais. Deve ser talvez o segundo setor que mais vai ter investido, vai investir daqui para frente. E o que mais entrega, que você falou, né? Dos 1,2 milhão empregos gerados nos últimos 1,3 milhão gerados nos últimos 12 meses, 450 mil, 30% foram empregos gerados no varejo. O varejo é o segundo maior empregador depois do governo, os seus diversos níveis. Eu acredito que isso vai continuar assim durante algumas décadas, porque existe um grande espaço a ser preenchido. Que fatores, de maneira geral, você já citou alguns, mas fazendo um apanhado, tem funcionado o crescimento do varejo no Brasil? O crédito, a gente falou dessa ascensão das classes, né? Quais outros, na sua opinião, que tem ajudado nesse... Sem sombra de dúvida, houve um evidente aumento de renda do brasileiro, né? Acho que a soma de erros e acertos de dois governos até opostos em muitas coisas, mas que se combinaram magicamente para que houvesse inegavelmente uma inserção social muito grande, 40, 50 milhões de brasileiros saindo da pobreza. Agora, talvez tão importante quanto esse fator de aumento de renda foi a democratização do crédito, onde o varejo teve um papel fundamental. O sistema financeiro brasileiro era voltado exclusivamente para emprestar para o governo e para grandes empresas. Foi graças a parcerias ou ações isoladas de cadeias de varejo que o varejo chegou à realidade de grande parte da sociedade brasileira. Então, aquele trabalhador que tinha que sair correndo quando recebia o seu salário para gastar rapidamente nos supermercados antes que a inflação erodisse ou fizesse evaporar o seu salário. Né? Hoje, com a democratização do crédito, com a capilaridade que o varejo tem para fazer o crédito chegar a todas as classes sociais, pôde passar a gastar na frente, poder gastar um ano e meio na frente. E isso realmente aumentou o fator determinante para o aumento do poder de compra desse trabalhador. Muito tem se falado aí do papel da
da nova classe média brasileira, mas quando você olha um pouco mais de perto, você vai ver que o grande propulsor, a grande locomotiva dessas coisas boas que aconteceram com o mercado de consumo nessa última década ou 15 anos, foi, mais do que a classe média, foi a mulher de classe média. Essa que teve, enquanto o homem de classe média teve um aumento de renda que não foi muito diferente do aumento de renda da média brasileira, a mulher de classe média, graças a uma inserção sem precedentes no mercado de trabalho, graças a um aumento da escolaridade também sem precedentes, praticamente duplicou a sua renda no mesmo período que o homem aumentou 30% ou 40% a sua renda. E isso realmente tem tido um papel determinante no crescimento do mercado. A mulher hoje é o maior cliente do varejo no Brasil? Sem dúvida, principalmente no setor que é o nosso, no setor têxtil, porque moda era até bem pouco tempo atrás uma coisa excludente, elitista, restrita ao topo da pirâmide de consumo. E graças à chegada dessa nova consumidora, graças à revolução da informação, que além dessa melhor distribuição de renda, aumento de renda, se a democratização de renda é um fato, a democratização da informação foi ainda mais impressionante. Isso transformou consumidores de roupa em consumidores de moda. Foi um processo maravilhoso, que é muito interessante assistir do Camarote, que é uma empresa de varejo de moda como a nossa, as pessoas descobrirem o espelho, a autoestima aflorando, enquanto o aumento do gasto em outros setores mais ou menos manteve uma correlação com o aumento de renda, 30%, 40% no período da última década, o aumento em moda e beleza cresceu mais de 200%. Quer dizer, claramente mostrando um processo aí da autoestima aflorando e da descoberta do espelho, como a gente... Acompanhando o mercado de higiene, né? Exatamente. Beleza. Caminham paralelamente. Higiene, limpeza, moda e beleza. Quando você pensa no setor, né, onde são as oportunidades para as empresas hoje do varejo? Onde que você vê essa oportunidade, independente do setor, né? O alimentar, o têxtil, o que você enxerga de oportunidade no varejo hoje? Para empresas grandes ou menores? Empresas menores também. Sim. Bom, dentro desta escalada aí do varejo alçando, assumindo o seu novo papel e as suas novas responsabilidades, existe um espaço enorme a ser preenchido para que a indústria do shopping center é um bom indicador do que está acontecendo. Quanto a alguns países do mundo, quer dizer, como os Estados Unidos, por exemplo, existe nos Estados Unidos 2.000 metros quadrados de área bruta locável, ou seja, de loja de shopping para cada 1.000 habitantes, né? Ou seja, 2 metros quadrados por habitante. Um país com várias semelhanças como o nosso, como a Austrália, são 800 metros quadrados de ABL para cada 1.000 habitantes. O Brasil tem então somente 45 metros quadrados para cada 1.000 habitantes, ou seja, 1/20 do que tem a Austrália e 1/50 do que tem o país como os Estados Unidos. Então, existe um oceano de oportunidades, muito a ser feito, e eu acho que o varejo é a recomendação, o conselho que eu tenho dado aos jovens que estão entrando no mercado de trabalho. Eu acho que o varejo vai abrigar as carreiras profissionais mais prósperas da próxima década, com certeza. Quando você pensa em mercado de consumo, respeito do consumidor, as vendas, como é que você imagina esse mercado de consumo, essa realidade do varejo, daqui 20, 30 anos? Para as grandes empresas e para as empresas pequenas, principalmente para os pequenos. Aliás, o desafio dos pequenos varejistas é o mesmo dos grandes? Das grandes empresas? Do grande empresário? A gente tem um fenômeno muito interessante de licenciamento, de cooperativas de varejo que estão
colocando o pequeno varejista no melhor dos mundos, desfrutando de escala, de maior poder de compras, de marcas poderosas e possibilitando que eles permaneçam no jogo até com vantagens dentro desse novo cenário que, logicamente, privilegia a escala. A escala sempre foi um fator importante. E essas novas maneiras de associativismo fazem com que você possa ter marcas poderosas e organizações poderosas com a participação efetiva de empresas menores. Mas existe realmente uma forte tendência de consolidação, de aumento de participação das empresas de cadeias, empresas estruturadas, mesmo porque a pulverização era muito grande. Enquanto no setor, mais uma vez usando o exemplo do setor têxtil, enquanto um líder, uma cadeia de moda em qualquer país da Europa tem 10%, 20% de market share, até nos Estados Unidos 20 empresas têm 2/3 do mercado americano. Aqui os líderes de mercado têm participações de market share em torno de 1%, né? Justamente por causa desse desequilíbrio da formalidade versus informalidade. Então tem muito espaço realmente para que haja um ganho de escala em várias empresas em benefício do próprio consumidor, porque essa eficiência se traduz em melhores preços e em maior competitividade. A gente divide o Brasil em muitas regiões. Você é representante do Nordeste, enfim. Existe uma diferença do varejo quando você vê o Nordeste e o que acontece aqui no Sudeste? Existe realmente uma região que se sai na frente? O Nordeste tem crescido muito. É a bola da vez do consumo hoje, né? Sim. Como é que você vê, inclusive, também esse crescimento do Nordeste e se isso tem acontecido também devido ao crescimento do varejo, né, na região? Bom, o Nordeste realmente teve anos de forte crescimento, né? Até porque a base era menor. Infelizmente, agora, pelo menos pelos indicadores que a gente vê no IDV, o impacto da seca é uma realidade que está fazendo muitos estados do Nordeste sofrerem e apesar dessas curvas de crescimento se encontrarem no longo prazo, nesse momento a gente está vendo mais crescimento no sul, sudeste, né, próprio centro-oeste e o Nordeste sofrendo com esses efeitos de vários fatores, principalmente da seca. Isso é uma realidade difícil, né? Você acha que evoluiu? O Nordeste hoje sofre menos ou não? Bom, sem dúvida houve a penetração de programas sociais que deram um certo alento. Hoje muita gente fica lá, né? Muita gente não vem para cá. Hoje permanece no seu estado, quer trabalhar ali. Né? Então, isso demonstra que isso tem melhorado. Sem dúvida. Você vê, essa seca foi gravíssima, mais que em outros aí do passado, e não foram registrados a triste realidade dos saques que sempre aconteciam. Quer dizer, esse é um lado positivo dos programas sociais. O outro lado é que ainda deve ser ainda desenvolvido os mecanismos para que essas pessoas, comparadas no estágio mais precário da pobreza, tenham caminhos para inserção definitiva na realidade econômica e no mercado de trabalho. Falar um pouquinho do setor, né? Como eu te falei, a nossa revista, o nosso canal realmente é Atacado Distribuidor, a gente fala do varejo, da indústria, de toda a cadeia. Na sua visão, você percebe, como é que você analisa a importância do atacado hoje, do distribuidor, na operação do varejo? Você percebe que existe uma evolução, esse canal indireto, como se trata o atacado distribuidor, ele acompanha, ele é necessário em alguns setores, ele é um parceiro importante, como é que você vê essa relação?
do varejo com o atacado distribuidor hoje? Em alguns setores, eu acho, onde essa relação é mais forte, né? Enfim. Principalmente na parte de alimentos, eu diria, né? Sem sombra de dúvida, um canal bastante fragmentado, pulverizado, o papel do intermediário atacadista é fundamental. Existem empresas importantíssimas, né, nesse segmento que dão a capilaridade que muitas vezes grandes indústrias não têm. Eu não vejo mudanças significativas nessa arquitetura de negócios. Eu acho que as empresas têm um papel fundamental a cumprir, inclusive nessa nova etapa do varejo. Falar um pouquinho do IDV. Qual é o papel hoje, Flávio, do IDV junto ao setor? O que o IDV se propõe? Vocês congregam grandes empresas, realmente, de vários setores, né? E uma coisa que você disse que eu li, eu não sei se, enfim, você até falou aqui, o peso do varejo, né, no PIB mundial fica em torno de 25% a média mundial. No Brasil, você quer que chegue pelo menos a 15%. Você falou até mais, né? Eu acho que vai chegar. O varejo formal é 13%. Isso, você falou. Se você colocar todo o varejo é por volta de 18 já, né? Então, assim, mas eu acredito o que a gente antevê é o varejo formal de 30%, comparável com 30%. os outros países do mundo. Qual é o papel do IDV hoje? Tá? Quais os seus desafios à frente do IDV enquanto presidente? Como é que você vai conseguir isso? Bom, o IDV É um desafio tanto. surgiu dessa constatação que existia um sério gargalo no desenvolvimento do Brasil, que é a falta desse varejo capaz de exercer o papel de varejo locomotiva, né? O varejo é um ambiente extremamente heterogêneo, né? Que vai da maior empresa do mundo ao feirante, ao camelô da esquina, né? E existem muitos conflitos nessa diversidade. O principal conflito é o dilema clandestinidade versus formalidade, né? O IDV se propôs a representar uma fatia desse varejo que é absolutamente monolítica e homogênea. E a representatividade por entidade de classes é diretamente ligada à sua homogeneidade, né? Então, nós representamos o varejo que vende com nota e registra funcionário. Essa é a nossa missão e o nosso papel, que é o segmento do varejo que tem a maior responsabilidade nesse novo momento desse redesenho da economia, que é o segmento do qual o Brasil está carente. Foi com esse propósito que o IDV foi criado. O consenso brota naturalmente do IDV, é impressionante você ver. As entidades que têm realmente força política são essas homogêneas, né? Vamos até citar a Febraban, a Anfávia, né? São extremamente, é impressionante a força, né? Por isso que tem. Então, eu acho que o varejo pagava um alto preço e tinha problemas de interlocução com vários níveis do governo e com a sociedade, pela tentativa de diversidade, de representar esse universo irrepresentável e tão heterogêneo que é o varejo como um todo. Então, com isso, o IDV, nessa recente existência, 8, 9 anos de existência, conseguiu avanços importantíssimos. Eu acho que é uma interlocução que nunca o varejo teve. Quais os seus desafios quanto presidente hoje? Bom, o que você acha que vai? Qual que é a sua bandeira? Eu acho que eu já tenho uma ideia, mas enfim. Bom, o grande desafio é a queda vertiginosa da competitividade brasileira, da qual até o varejo, pelas suas características, fica um pouco preservado, porque a concorrência se dá aqui dentro das fronteiras. Mas os setores que competem internacionalmente, como por exemplo a indústria, estão sofrendo muito, porque é evidente a queda de competitividade e a escalada do custo Brasil, né? Isso é o que mais nos preocupa. Eu acho que se esgotou
um modelo, essa declaração pode até ser surpreendente vindo de um varejista, mas que se esgotou esse modelo focado só em demanda, crédito, porque a competitividade está em queda livre, né? É como uma fazenda onde você só colhe, ano após ano, uma década depois, e não planta, né? Então, acho que nós já esprememos essa fruta até a última gota de sumo. É necessário, sim, agora repensar as cadeias de produção, a economia como um todo, para resgatar essa competitividade perdida, né? É necessário que a sociedade se mobilize para conter essas forças do mal na economia, né? O Estado, apesar dos esforços de uma banda do Estado brasileiro, evidentes no sentido de buscar essa competitividade, de criar um território hospitaleiro ao investimento, né? Atrair investimento, quer dizer, de recuperar a competitividade, com desonerações, com a queda da taxa de juros, com todo esse esforço que a gente vê pessoas do governo muito bem intencionadas fazendo. Existe uma outra banda do Estado que é absolutamente insensível a esse discurso da geração de emprego, do investimento, da prosperidade, né? Eles destroem a competitividade sem nenhum pudor, sem nenhuma criatividade. Uns constroem com as mãos e os outros destroem com os pés. É essa banda ruim do governo. Precisa ser chamada a responsabilidade do mal que eles estão fazendo, destruindo a competitividade, porque não existe prosperidade sem competitividade, né? O pior mal social que pode fazer a competitividade é uma plantinha muito frágil, né? E ela tem que ser regada todos os dias, né? E existe uma banda do Estado, a despeito da banda boa, tem a banda do contra, né? Que transformam uma coisa já uma coisa já onerosa, como uma legislação trabalhista anacrônica, uma legislação tributária complexa, interpretada por essas forças, né, do contra, de uma forma radical que torna ainda pior os efeitos devastadores da nossa competitividade já tão combalida. Vou falar um pouquinho, pisar num terreno mais perigoso, falar um pouquinho do governo. Como é que você analisa, mais do que ninguém já foi deputado? Qual é o partido, desculpa, que você... Eu fui era no antigo Partido Liberal. Assim, como é que você analisa hoje, empresário? Como você analisa a economia brasileira, o governo Dilma? Como é que você vê esse governo? Como é que você vê essas iniciativas? A gente acabou com tanto citou desoneração, né? Enfim, como é que você vê essa tentativa do governo realmente de conter a inflação? Sim. Qual é a sua opinião? Como é que você vê esse governo? Olha, a gente vê críticas que levam em conta como se o Estado brasileiro fosse um todo, né? Eu acabei de dizer aqui que eu enxergo duas metades desse todo, né? Uma bem intencionada, fazendo ações importantíssimas, botou o dedo na ferida da taxa de juros. Diziam que se a taxa de juros caísse, o mundo ia se acabar, né? E foi lá na conta. Agora nós estamos falando de ajuste, 0,25% para cima, para baixo, mas era uma reivindicação antiga do empresariado que está aí atendida. O câmbio, que estava 1,50, está em 2, está, né, num patamar melhor. Desonerações estão acontecendo, desoneração da folha de pagamento, desonerações pontuais. A queda da taxa de juros abriu espaço fiscal para ir até mais na frente nessas desonerações. Ou seja, está se fazendo, a banda boa do governo está fazendo. Agora, o próprio governo sofre nos seus investimentos com esse monstro que ele criou, que é essa banda que odeia a prosperidade, que é insensível ao discurso da geração de riqueza, que não quer saber de prosperidade, né? Que exacerba na sua capacidade normativa, regulatória, e esses sim são os vilões do custo Brasil. O inimigo público número 1 no Brasil é custo Brasil. Eles têm que ser combatidos. Então esta banda do Estado que precisa ser contida e precisa ser alertada, pressionada pela sociedade para que não destruam essa plantinha frágil da competitividade. Porque é na sombra dela que esses empregos que foram criados vão prosseguir, né? Quem é essa banda? São os órgãos regulatórios, aparelhados muitas vezes ideologicamente, né? Eu acho que houve realmente um aparelhamento e o perfil típico desse aparelhamento
é de pessoas que foram ainda tão impregnadas, uma coisa superada, de luta de classes, de conflito de capital e trabalho, né? Que não gostam da prosperidade, não gostam do investimento, do crescimento, né? Tem uma visão deturpada, né? Isso, quer dizer, quando se fala de investimentos pífios aí, o grande fator é a perseguição dentro do próprio Estado, essa banda ruim do Estado. Então, a despeito dos elogiáveis esforços de competitividade, tudo isso é destruído. Por exemplo, eu estava vendo na Fiesp, ontem no depoimento do Conselho Estratégico, né? Investimentos em máquinas de milhões de euros produzidas na Suíça ou na Alemanha, as máquinas que os operários da Itália, da Europa toda, do mundo todo trabalham. De repente o empresário faz um investimento, compra uma máquina dessa, e uma pessoa que nunca passou nem perto de uma faculdade de engenharia exigem adaptações dessa máquina, que muitas vezes, foram citados exemplos lá, chega a custar 50% mais do preço da máquina. Muitas vezes tiram 30% da produtividade da máquina. Para que é uma máquina que o operário alemão está trabalhando lá no primeiro mundo. E aqui essas pessoas, com o intuito, sabe Deus motivado por quê, né, fazem esse tipo de exigência. Isso é ser cego ao grande inimigo que está aí frente a frente conosco, que é o custo do Brasil. Esse é o grande fomentador do custo do Brasil. Mas o governo, na sua opinião, quando você faz uma avaliação, ele é mais positiva, mais negativa? Como é que você analisa? A banda boa, ótima. A banda ruim, péssima. Mais ou menos, né? Eu estou dizendo, exemplo, porque eu sou empresário também, sou vítima de perseguição também. Mas ações do Ministério Público do Trabalho, os ambientalistas xiitas, né? Lá no Rio Grande do Norte, fizeram lá parques eólicos enormes. Os ambientalistas não deixaram de colocar os postes, fazer a linha de transmissão. Aí falar, porque o governo é inoperante. Não, foi tudo certo. Eles licitaram, captaram o capital das empresas para fazer lá os parques eólicos. Agora, por causa de meia dúzia de árvores, aí ficam mantendo termoelétricas. Aquilo ali ia substituir muitas termoelétricas, né? Eles olham o impacto do ótimo local. Não vem a coisa de uma forma mais abrangente. Quer dizer, evitar que cortasse uma árvore para colocar o poste para fazer a transmissão, manteve termoelétricas ligadas, né? Então o impacto global é muito pior, né? Mas o que está por trás mesmo é o intuito no off mesmo ainda é a perseguição. Também é lobby também. Tem a ver com lobby também. Não sei se eu acho que não é nem a fase da corrupção, acho que está, né, nesse muito aspecto, está evoluindo muito bem. Não é nem por a busca de favorecimento pessoal, é uma visão distorcida do mundo. E a insensibilidade, a fundamental questão da competitividade. Né? Não se sustenta. Se não recuperar essa competitividade, não se sustenta. Falar um pouquinho de alguns eventos que vão movimentar o Brasil, Copa do Mundo, Olimpíadas. Tudo isso, você acha que vai ser bom para o varejo do Brasil? Vai ser bom? Vai gerar? Vai trazer oportunidades? Ou é muita conversa? Como é que você vê as oportunidades aí? Vai ser bom para o Brasil isso tudo realmente? O que vai ficar disso tudo? Não, sem dúvida. A visibilidade que isso vai dar ao país é enorme. Infelizmente, isso vem a um custo absurdo. Muitas vezes, por esse excesso normativo e regulatório, faz com que tudo aqui custe muito mais. Os aeroportos vão custar, tudo custa muitas vezes o que era para custar. E não é apenas a visão simplista, achar que isso é apenas desvio. Não é. O imbróglio, o labirinto, a complexidade burocrática, legislativa, a quantidade de aprovações. Eu acho que se criou um clima onde o não é uma trincheira confortável para qualquer tecnocrata, qualquer burocrata, né? Depois de tantos tempos onde no império da corrupção, onde o sim era sempre comprado, agora houve um movimento pendular no outro sentido. Então não, você está protegido, você não vai ser acionado, ninguém vai dizer que você
vender o seu sim, você ainda dá uma de durão, muitas vezes ganha seus quilos de fama, mas impede o crescimento, impede o investimento e onera, mais uma vez, a competitividade de produtos no Brasil. Fala um pouquinho da sua história no varejo. Como é que você começou? Como é que foi? Né? Como é que você caiu no varejo? Bom, eu sou a segunda geração aqui da empresa. A primeira geração foi o meu pai, que é o fundador da empresa, que tem uma história... É o fundador da Riachuelo. Aliás, a Riachuelo foi fruto de aquisição pelo grupo. Ele é o fundador da Guararapes, que é a empresa mãe da Riachuelo. Tem uma história muito bonita, saiu de uma pai, seca. Qual é o nome dele? Desculpa. Nevaldo Rocha. Ele veio... Ele saiu de Caraúbas, uma cidade que até hoje tem 4 mil habitantes, no meio de uma seca muito forte, e foi para Natal. Chegou em Natal estava com a economia efervescente, porque era uma base americana muito forte, foi na Segunda Guerra Mundial, e ele arrumou um trabalho numa relojoaria de um senhor judeu, que até eu conheço muito bem a família, tal, Moisés Ferman, que era uma grande figura que se afeiçoou, tratou como filho o tempo todo. Dos 12 aos 18 ele trabalhou com o seu Moisés Ferman. Quando acabou a guerra, o seu Moisés se desinteressou pela joalheria, voltou para Recife e vendeu essa relojoaria em condições, né, quase de pai para filho. Aí foi o início de vida dele, que ele não tinha mais mercado para vender relógio lá, porque os soldados americanos desapareceram, então ele transformou num bazar, né? E foi o início de vida dele. Recebeu lá uma partida lá de camisas que vendeu rapidamente, em 2 ou 3 dias. Ele viu que tinha um filão, transformou numa loja de roupas para homens. Naquela época, roupas para homens. E foi o início de vida. E você entrou quando na empresa? Bom, eu entrei Você tem irmãos? Muito cedo. Tenho uma irmã e um irmão, sou mais velho. E os meus irmãos são do conselho da empresa. E, bom, eu entrei muito novo, depois saí, criei a minha marca de jeans, que era a Pool, depois foi incorporada, foi Top of Mind. É sua ainda? Incorporada. Hoje é a principal marca da Riachuelo, a marca de moda jovem da Riachuelo. E foi isso. E tá gravando? Tá gravando. Mas dá pra editar depois. Fica tranquilo, nem tudo, você viu? Hoje vai pôr tudo isso na... Pode falar, o que você quer falar, pode falar. Vai ser bem curtinho, pra TV é uma coisa bem... Falou o que você quer falar, Flávio. Não, o que você pensou? Você pensou de falar? Depois houve a aquisição da Riachuelo em 79. Você foi em 79. Bom, uma coisa importante, uma guinada, uma mudança importante na evolução do negócio é que as empresas eram administradas com vistas ao ótimo local. Tinha até a Guararapes Têxtil, tinha Confecções Guararapes, empresa logística, transportadora Casa Verde, tinha a Riachuelo e tinha a financeira Midway, né? E cada empresa dessa tinha a sua vida própria, né? Até a remuneração variável dos executivos era em função da última linha do lucro de cada uma das cadeias. Então, isso dava uma visão de ótimo local. Cada empresa buscava apenas a sua sobrevivência. Foi em 2005 que essa empresa era verticalizada, se transformou numa empresa realmente integrada. Então, a gente tem 3 negócios: indústria, varejo e finanças. Daí tem 3 negócios assim. Um negócio é comprar o fio, bater o pano, costurar e vender, outra é importar e vender, outra é comprar terceiro e vender. O que interessa é o ganho global, né? É mais ou menos o conceito que fez a Zara, né? Que fez hoje no mundo do varejo têxtil tem 2 mundos. O mundo dessa visão fragmentada, né, fatiada, né, onde o varejista é só varejista, e tem as empresas integradas, tipo o Zara, Topshop, Uniqlo, Forever 21 nos Estados Unidos, né, que crescem violentamente, enquanto na cadeia
no ótimo local, o clima é de choro e ranger de dentes, né? Então, foi o que a Harvard, a escola de Harvard, batizou de Fast Fashion. O primeiro case que ele escreveu da Zara se chamou Fast Fashion, que diz respeito justamente às sinergias que existem quando você trata de uma empresa integrada, né? Uhum. Então esse é o nosso diferencial competitivo, porque esse modelo integrado dá, em primeiro lugar, uma competitividade em custos muito alto, apesar do custo Brasil aí que onera, e dá uma velocidade que é fundamental, a velocidade que é fundamental em moda. Uma coisa que tem acontecido muito nesse setor, não sei se você concorda, essa questão do trabalho escravo, né? Muitas empresas, grandes marcas aí têm sido, quer dizer, apontadas. Como é que vocês como é que vocês tomam cuidado? Ser favorável como é que vocês escolhem os fornecedores? Como é que vocês... Essa é mais uma vantagem do nosso modelo integrado. Porque, até 2010, 90% de toda a confecção era produzida internamente, ou seja, esses 2 endereços, Fortaleza e Natal, 2 grandes unidades. As fábricas ficam lá? Fortaleza e Natal. Então, esse modelo dá uma vantagem muito grande. Mas é uma coisa, ganhou as páginas aí o problema da Zara, com o modelo escravo. A Zara é uma empresa indubitavelmente ética, né, que podia até tirar proveito disso aí para pichar um concorrente. Mas, com certeza, não estava na intenção da Zara ter o trabalho escravo. Agora, a peculiaridade aqui do setor brasileiro, da terceirização, quarteirização, você acaba chegando a oficinas que é impossível, por mais que você tenha uma equipe de auditoria para percorrer todos os seus fornecedores, muitas vezes os fornecedores terceirizam e outro quarteiriza e acontece esses... Difícil controlar. O seu auditor, ele vai no seu fornecedor, mas esse fornecedor tem outros. Não vai o fornecedor do fornecedor e o fornecedor do fornecedor. Então é uma coisa que exige muita atenção. Imagem, né? Mas isso pode abalar a imagem da empresa. No Brasil não tivemos nenhum episódio desse tipo, mas foi feita uma legislação que, né, a meu ver, um pouco rigorosa demais, porque pode empresas totalmente éticas escorregaram, né, nisso aí sem ter a intenção de fazer. E a punição é praticamente a extinção da empresa, né? Muito sério. Última pergunta, tá? Tenho 2 perguntas, aí a gente já finaliza. Nesse mercado da Riachuelo, falando um pouco de Riachuelo, né? A gente tem grandes empresas aí, grandes concorrentes que a gente sabe, parece a Renner, né? Imagina, Pernambucanas. Vocês pretendem comprar alguém? Não, nosso... Como é que é essa questão? Como é que você analisa? Pode alguma coisa mudar nesse mercado? Não, a nossa estratégia tem sido de crescimento orgânico, de dentro para fora. Sempre tem sido isso, e isso não tem constituído nenhuma limitação ao crescimento, pelo contrário, nós estamos no meio da maior expansão da empresa. Nós vamos fazer nos próximos 4 anos, esse ano, 2013, 14, 15, 16, até o ano da Olimpíada, nós vamos fazer mais lojas e mais metros quadrados de loja do que fizemos em 66 anos de história da empresa, né? Um salto. E quando você também lembra que, além dessas lojas, isso implica fazer fábricas também para atender essas lojas, quer dizer, toda a cadeia que vem por trás, né, para abastecer essas lojas, é um investimento muito relevante, muito complexo também. Mas, quer dizer, é perfeitamente preencher esse enorme espaço que se abre diante de nós no mercado brasileiro organicamente. Quantas lojas são hoje? 176. Vão acabar o ano com 205. Quanto se investe em cada loja? 8 milhões.
E é só shopping? Loja de rua também tem, né? 90% tem sido shopping. Mas vocês estão indo pra rua também? Então, tem alguns investimentos em rua também. E tem sido bacana? Tem sido interessante? Tem. Vale a pena? Não dá para dizer que loja de rua é melhor que de shopping ou vice-versa, porque tem ótimas lojas de rua, ótimas lojas de shopping, tem lojas não tão boas em rua e não tão boas em shopping também. Última pergunta, para a gente fechar. Você como um grande empresário, né? Como é que você faz para tomar as suas decisões diárias e acertar mais do que errar? Como é que você equaliza isso? Olha, nós temos aqui um sistema muito colegiado, muito participativo, um board muito atuante e eu diria que e mesmo porque o nosso negócio é muito complexo, são muitas empresas diferentes, né? E dizem até que a gente se reúne demais, mas isso é uma característica realmente da empresa integrada, né? Com tantos ambientes diferentes de trabalho, desde a tecelagem, a financeira, né? E a gente divulga e baseia muito as decisões no senso de propósito. É muito importante o propósito, para você dar homogeneidade de ações a uma empresa tão heterogênea, tão diversificada. E o nosso propósito é dar acesso à moda, né? Então, isso faz com que essas 40 mil pessoas aí remem e canalizem seus esforços na direção do propósito da empresa. Imagina, muita gente, hein? Muita gente. Mais 12 mil temporários quando chega fim de ano, mais uns 8 mil terceirizados, tem que ter, né? 60 mil. É muita gente, meu Deus. Você já chegou a ter... E vai duplicar em 4 anos. Vai duplicar? Você quer duplicar em 4 anos? Você quer chegar a quantas lojas? Não, como eu falei, nesses 4 anos a gente vai abrir mais lojas do que abrimos no passado todo. De lojas, então. Você quer chegar daqui 4 anos a quantas lojas? 300? Aproximadamente 330, 340. Cada loja tem quantos funcionários, né? 80. Também é bastante. Sei lá, tem 200, 80. Flávio, obrigada. Obrigado pelo desafio.